Voltamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre o novo marco do saneamento em discussão no Congresso. A MP caducou, mas um projeto de lei pode trazer mudanças importantes para o setor. Eu converso com o Percy Soares, que é diretor de Relações Institucionais da ABICOM, Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, e com o Edson Aparecido da Silva, que é assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários. Uma boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Bom, eu falava desse novo projeto de lei que, na verdade, ele já estava sendo discutido porque já se sabia que a MP deveria caducar mesmo, tinha prazo de validade, não foi votada, e agora o Senado saiu à frente, um projeto de Tasso Gereissati, do senador, que tenta reduzir alguns pontos de polêmica, né? Uma das grandes preocupações é com essa participação maior da iniciativa privada, como é que ficariam aqueles municípios que são mais pobres, que dão menos retorno financeiro, inclusive porque o retorno pode vir através de tarifas, né, de impostos, de taxas. Então, começando aí com o Percy, como é que fica na prática essa mudança que houve agora? Bom, Denise, novamente obrigado, uma honra estar aqui contigo, com o Edson. A leitura que a gente tem feito do texto que o senador Tasso Gereissati apresentou já na comissão mista da medida provisória 868, é que ele acolheu essa questão dos municípios pequenos e grandes, criou um instituto da prestação regionalizada, ou seja, ele diz que o governador do estado vai fazer a regionalização da prestação de serviço de saneamento, ou seja, juntar municípios pequenos com grandes num bloco de municípios, que é uma experiência que já ocorre nos outros setores de infraestrutura. Para quem viu os leilões de aeroportos, os leilões de energia, que se chama juntar os rentáveis e não rentáveis num bloco e oferecer isso à competição. A gente entende, sobre esse ponto específico, que o relatório original do senador Tasso Gereissati avançou e nós, por exemplo, na ABICOM, que na discussão da MP 844 e na discussão da MP 868, éramos muito favoráveis à licitação município a município, entendemos e apoiamos essa ideia agora, que era uma crítica relevante e consistente e que essa mudança traz um ganho importante para a discussão do novo marco regulatório do setor. Agora, Edson, o fato é que a gente tem uma carência imensa de investimentos na área, né? É absurdo o número que nós temos aqui de moradia sem qualquer acesso à água tratada, a esgoto, o projeto trata também da questão dos lixões. Agora, funcionários, principalmente que operam no setor, têm muito medo de alguns municípios ficarem fora desses planos de investimento e depois em relação ao papel que o Estado vai ter nesse processo, né, de retomada mais rigorosa de investimentos na área. Primeiro é o seguinte, né? A gente acha que é fundamental reconhecer que um dos grandes desafios do setor de saneamento hoje é se alcançar a universalização do acesso, né? Então, eu acho que foi com essa intenção e com esse propósito que foi muito debatida e construída a Lei 11.445 de 2007, que é o que esse projeto do senador Tasso Gereissati busca alterar, né? O problema é que, na nossa opinião, a questão fundamental não está relacionada necessariamente à mudança da legislação. A gente acha que tem uma série de outros desafios que tinham que ser equacionados. Por exemplo, nessa questão da qualificação do déficit do setor. Hoje, as entidades, a maioria delas, tem trabalhado com os dados disponíveis no Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, que são basicamente os dados fornecidos pelas companhias estaduais de saneamento e também do privado e dos municípios. Por outro lado, o IBGE considera soluções pro saneamento básico, soluções que não aparecem no SNIS. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é com relação à questão do financiamento. Se é verdade que o setor de saneamento no Brasil precisa ter mais financiamento, também é verdade que nós precisamos enfrentar um debate, Denise, de qualificar os tomadores de recursos para executar esse dinheiro, né? Para você ter uma ideia, você e os
telespectadores, de 2007 a 2014, dados do Ministério das Cidades, foram contratados só dinheiro do Ministério e da Funasa, 100 bilhões de reais para o setor, né? Desses 100 bilhões, 50 bilhões foram executados, ou seja, 50%. Então, a incapacidade de executar recursos é um debate que o setor tem que fazer. E não é um problema só do setor público, é um problema também do setor privado. Então, As estimativas apontam aí a necessidade de 508 bilhões de reais para universalizar os serviços de saneamento do Brasil, isso até 2033. Então, é num prazo enorme, mas uma quantia de recursos também imensa. Agora, Percy, eu queria até aproveitar que a novidade do dia, né, que foi essa troca de comando aí do BNDES. BNDES e Caixa Econômica Federal têm um papel importante na área de saneamento, né, com destinação até de recursos de fundo de garantia, inclusive ao sinalizar hoje o redirecionamento da atuação do BNDES, está colocado também o saneamento. Como é que fica a questão das empresas estaduais que nós temos, órgãos federais, BNDES e Caixa? Dá para se imaginar como que ficaria nesse novo projeto? Porque alguns estados pensam na privatização, inclusive como São Paulo. Os fundos, os bancos públicos, BNDES e Caixa, são os grandes financiadores do setor de saneamento. O Fundo de Garantia, o FGTS, né, é um financiador importantíssimo de todo o setor de saneamento, de companhias principalmente públicas, mas as privadas também, algumas com alguma dificuldade de burocracia, acessam recursos. O BNDES já vem cumprindo um papel importante no setor de saneamento, ajudando alguns estados a fazer a modelagem. O que a gente chama disso? É desenhar o estado, ver como é que é a operação do saneamento naquele estado e desenhar modelos específicos para que aqueles estados possam buscar parcerias com privados, buscar financiamento e alavancar os investimentos necessários. Eu concordo com o Edson no ponto de que nós precisamos, além de ter mais dinheiro, gastar melhor o dinheiro. Então, hoje, o BNDES modela 6 estados, Rio de Janeiro, Pernambuco, e os estudos estão em curso e devem gerar contratos, né? Então, isso é importante. Agora, é importante a gente ter claro, Denise, duas coisas. Uma coisa é o processo de privatização das companhias estaduais, que ele tem sido pensado e é uma variável importante, inclusive no processo de renegociação de dívida dos estados com a União. Outra coisa é o aumento da participação privada na operação do serviço de saneamento, não necessariamente por meio da operação. Pode ser por meio de subconcessões, PPPs. Hoje, as operações do setor privado se dão muito em parceria com as companhias estaduais. E isso é um modelo de negócio que vem apresentando bons resultados, em que pese a gente entenda, no limite, que a concessão plena é aquela que gera um menor impacto na tarifa. Quando eu pego uma concessão que é de uma companhia estadual e faço parte dela por uma pública, eu levo para a tarifa o custo da pública mais o custo da privada. Então, isso tem uma repercussão na tarifa. Quando eu faço uma concessão plena, ou seja, eu entrego todo aquele serviço daquela região para uma privada, eu levo para a tarifa o custo apenas da operação privada. Então, esse é um ponto importante. Então, mas para poder bancar mais investimentos, a gente não corre o risco de as tarifas aumentarem muito, porque não deve dar tanto retorno financeiro, senão os estados não estariam tão preocupados assim com privatização, porque não são apenas os que estão endividados, eles querem mais recursos, agilizar investimentos. Agora, na medida em que se possa buscar o recurso que as empresas precisam através de tarifa, a tarifa não pode subir muito? Aí com os dois, com a previsão. Eu acho que são duas coisas, né? Antes de responder exatamente a sua pergunta, um dos objetivos principais do projeto de lei, na nossa opinião, é exatamente de ampliar a possibilidade de participação do setor privado no saneamento. Ocorre que, hoje, o marco legal brasileiro já permite a participação do setor privado, seja em função da lei das PPPs, ou seja em função da própria lei de concessões, a Lei 8987 de 95. Tal. Então, o arcabouço jurídico brasileiro já permite a participação do setor privado. Então, na nossa opinião, não seria necessário a Lei Nacional de Saneamento ser alterada para ampliar essa possibilidade. Mas então por que os investimentos não acontecem?
Da forma Essa como é a boa deveria pergunta. acontecer. Essa é a boa que é a minha pergunta. dúvida. Você tem recursos, você tem essa possibilidade de participação do capital Tem privado, apetite, tem apetite. tem BNDES, tem caixa, por que não acontece? Exatamente, eu acho que o setor privado deve ter as suas dificuldades de ampliar a sua atuação no setor. Hoje, o setor privado atua em cerca de 6% dos municípios brasileiros, né? E tem muitos municípios que não têm nem operadores públicos e nem privados. Você tem, muitos deles, o próprio empresas municipais fazendo a operação, etc. Né? Eu acho que tem, com relação à possibilidade de aumento de tarifa, isso é um dado da realidade. Na medida em que o setor privado começar a operar os municípios mais rentáveis, aqueles municípios que hoje dependem do subsídio cruzado para ter a garantia dos serviços, correm risco de não ter. Esse é um outro elemento que tem que ser analisado. Vamos lá, Edson. Eu acho assim, voltando à resposta da primeira pergunta. Essa discussão do rentável e não rentável, o senador Tasso endereçou com a prestação regionalizada. Eu acho que voltar a esse argumento, a gente volta a uma discussão que já passou lá atrás. Quer dizer, isso está endereçado e de uma forma muito bem endereçada pelo relatório do senador Tasso Gereissati. Ponto 2 da pergunta da Denise. Por que não acontecem mais investimentos privados? Simplesmente porque não tem licitação. Quer dizer, a gente não tem notícias de licitações que são abertas, bem feitas e que dão vazias. Né? Mas aí é uma omissão do setor público. Porque quem abre o processo de licitação é o setor público. Não adianta dizer assim, o setor privado não participa mais porque ele não vê condições. Não, ele não tem mercado, porque o mercado não se abre, porque o mercado é reservado para as empresas públicas. Então, se o marco jurídico permite, eu concordo com o Edson que ele permite, mas as companhias públicas não têm aberto processos de chamar o privado como parceiro, têm ficado com a reserva de mercado na sua mão. Terceiro ponto da discussão aqui que eu acho que é importante esclarecer. Tem duas coisas na tarifa que vão ser importantes. Mais investimento. Como o Edson disse hoje, as companhias privadas operam em 6% dos municípios brasileiros. Nós somos responsáveis por 20% do investimento que o Brasil faz em saneamento. E a tarifa média do privado é 3% mais alta. Veja bem, eu estou em 6% dos municípios, invisto 20% do que todo o país investe e a minha tarifa média é 3% mais alta. É óbvio que quando eu tenho o compromisso do investimento, porque se eu participo de um processo de licitação, uma empresa privada, no edital de licitação está lá o meu cronograma de investimento, eu tenho que me comprometer com aquilo em contrato, eu tenho o Ministério Público me olhando, eu tenho a agência reguladora me olhando, eu tenho que fazer aquele investimento, é natural que eu repasse esse investimento para a tarifa. Agora tem um outro ponto, não é só o investimento, se eu vou ser mais eficiente, eu vou compensar. Então, eu invisto mais, mas sou mais eficiente. O Brasil hoje perde aí 38% da água que tem. Quer dizer, Eu ia colocar até esse absurdo, porque tem uma questão de ineficiência. Em alguns estados do norte, chega a 70% da água perdida. Então, o que acontece? Eu equilibro. Eu vou repassar para a tarifa o meu investimento, mas eu vou ganhar na tarifa o meu ganho de eficiência. Então, e esse é o trade-off. Quer dizer, eu vou investir mais e isso vai para a tarifa. Mas se eu for mais eficiente, eu consigo tirar alguns custos, por exemplo, de ineficiência, que é perdas de água, que é um dos mais absurdos, ineficiência em termos de energia, que é um custo alto para o setor de saneamento, eu posso retirar esse custo da tarifa. Agora, os blocos de municípios vão ter que ser muito bem planejados para equilibrar o retorno financeiro, porque você junta o município que dá lucro com o município que você tem que quase subsidiar. O problema, Denise, é que essa proposta contida no projeto de lei do senador Tasso, ela traz um problema. Essa figura de blocos de municípios, ela não tem previsão constitucional, né? A previsão constitucional hoje é que os estados eles podem criar regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e micro-regiões, né? E compulsoriamente os municípios são obrigados a aderir. A outra forma são os consórcios públicos, né?
Então, eu acho que isso vai ser um problema a ser enfrentado no debate também do projeto do Senado Tasso Gereissati. Bom, esse projeto já tem várias emendas, tem outros projetos também em discussão, mas a gente vê que o Congresso começa a tratar com maior urgência e eu acho que isso é importante, né? Porque a MP caducou, eles partiram para a discussão de um projeto, né? E nós vamos mais à frente, claro, retomar esse assunto. Eu agradeço muito a participação do Percy Soares, que é diretor de Relações Institucionais da Bicom. Muito obrigada, Obrigado, Percy. Denise. E também o Edson Aparecido da Silva, que é assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Uma boa noite aos dois e uma boa noite para vocês.